Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar e adorar o nosso Deus Criador. Amém, amados? Continuamos então, vamos ouvir a palavra do Senhor para nós essa noite. Lembrando que os cultos voltaram ao presencial, culto 10h30 da manhã, e iniciamos domingo passado, culto também à noite, 6h30, 18h30. Esperamos vocês, amém? Como eu falei no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Graças a Deus, essa pandemia já está melhor, já está mais tranquila, né? Diminuiu bastante, temos que ainda ter cuidados, passar álcool, algumas pessoas ainda usando máscaras, mas graças a Deus já estamos podendo retornar às nossas atividades, amém? Podemos retornar também à casa do Senhor para juntos adorarmos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero então compartilhar com você, como nós tivemos essa semana, dia 8, né? Foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero também desejar a todas as mulheres que estão nos assistindo, uma palavra também, um versículo, assim como Deus disse para Josué ser forte, corajoso, podemos ministrar também essa palavra para as mulheres. Sejam fortes e corajosas. Amém? O Senhor é contigo. Não sei as lutas, as dificuldades que você tem passado, mas eu creio que o Senhor nos sustenta em todos os momentos. Amém? Ele é o nosso Deus, Ele que está conosco, Ele que nos fortalece. E nesse dia, você esteja aí também na sua casa, ou no seu trabalho, ou no ônibus, onde você estiver assistindo, orando nesse momento, compartilhando nesse momento, que você possa crer que o Senhor está contigo. Amém? E assim também o Senhor colocou no meu coração uma palavra específica, falando sobre também uma mulher. Quase não lemos sobre esse texto, é um texto muito pequeno, mas eu quero compartilhar com você nessa noite, que está em Marcos, capítulo 1. Abra aí comigo, pega a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, ou o aplicativo, né? Pelo celular fica mais difícil. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. São 3 capítulos aqui em Marcos. E fala sobre a cura da sogra de Pedro. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com você através desses versículos. Amém? Marcos 1, 29 diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesse momento, porque lemos a tua palavra, porque oramos a ti, porque já entoamos cânticos de louvor ao teu nome, e cremos que o teu Espírito Santo é que nos sustenta, o Senhor é que nos renova, o Senhor é que fortalece as nossas vidas, ó Pai. E eu te peço que esse mesmo Espírito esteja conosco agora, tocando os nossos corações, que não seja, Senhor, eu a falar, mas o teu Espírito a transmitir a palavra a cada um, Senhor, nessa noite, nesse momento, para que cada um possa, Senhor, entender, absorver, ser tocado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amado? Quero falar com você, então, sobre esses 3 versículos. O primeiro é que fala que eles estavam na sinagoga. A sinagoga para os judeus é como o templo para nós, os gentios, né? Como o templo, como a igreja, aonde se reuniam. E ali estavam Jesus com os seus discípulos, né? Aqui Tiago e João, e foram para a casa de Simão e André. E a casa de Simão aqui chamado Pedro também, Simão Pedro. Lá em Mateus ele fala sobre Pedro especificamente, que é o mesmo discípulo. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre essa
essa teologia dos lugares, da casa e do templo. Jesus estava no templo, mas ele, ao sair do templo, ao sair da comunhão do templo, ele continua essa comunhão na casa dos discípulos. E eu creio que essa convergência para os lares é muito importante. Esse tempo que nós tivemos da pandemia, 2 anos, eu creio que foi um tempo em que isso aconteceu verdadeiramente nas nossas vidas, se colocou em prática. Nós antes tínhamos uma prática cultica só nos templos, a maioria, né? De ir ao templo orar, de ir ao templo cultuar ao Senhor. E de repente nós nos vimos forçados até, algumas igrejas já até fecharam, e nós tivemos que cultuar, nós tivemos que trazer esse culto para dentro dos nossos lares e das nossas casas. Então, esse movimento do culto no lar, do culto na casa, traz um pensamento para nós de que Deus e que o Espírito Santo, ele trabalha trazendo essa unidade que existe na igreja também para a nossa casa. Ou seja, a nossa casa, o nosso lar, o seu lar também é um lugar de adoração, também é o lugar da presença de Deus, também é o lugar em que você pode clamar, em que você pode entoar. A palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. Então, onde há um crente, onde há um cristão, onde há uma pessoa que evoca o nome do Senhor, ali ele está presente. Então, creia, meu amado, que Deus, que Jesus também está presente na sua casa, aí com você, amém? Então, Jesus faz essa passagem da sinagoga para a casa dos seus discípulos. Então, Jesus também está na nossa casa, está conosco. E eu creio que está aqui comigo, está aí com você também na sua casa nesse momento. Então, como é maravilhoso, como é bom nós chamarmos a presença de Deus para dentro da nossa casa. Isso nós precisamos ter algumas condições, nós precisamos trazer Cristo para dentro da nossa casa. Às vezes você pode falar assim, mas pastora Suzy, eu sou só eu na minha casa que sou cristão ou sou cristão. Então, como que eu vou trazer Cristo para dentro da minha casa? É exatamente isso, através de você, através da sua vida. Você é o canal, você é a pessoa representante do Senhor na sua casa. E se toda a sua família for cristã, glória a Deus. Que não se perca, mesmo agora nós retornando à igreja, voltando aos cultos, né, presencial, que você não perca essa essência de todo dia trazer a arca da aliança do Senhor para sua casa, trazer a presença de Deus para o seu lar, fazer o culto doméstico, estar na presença, tirar um tempo durante a semana, durante o dia, para ler a palavra, para meditar, para louvar ao Senhor dentro da sua casa, amém? A sua casa, ela é extensão do lugar de Deus, do templo de Deus, do altar do Senhor. Então precisa ter altar, precisa ter louvor e adoração do Senhor na sua casa, amém? E quando isso acontece, quando Jesus entra na casa, ele transforma. Quando Jesus entra na casa, ele faz coisas diferentes. Coisas acontecem quando Jesus está na casa. Nós vemos aqui que Simão Pedro tinha, né, a sua sogra, aqui como fala dele, né, a cura da sogra de Pedro, e a sua família, mas isso não o impediu, mesmo com enfermidade, mesmo com dificuldade, não o impediu de seguir a Cristo, não o impediu de ir à igreja, não o impediu Pedro de fazer a obra do Senhor. Ele foi na sinagoga com o Senhor. Então isso também traz ensinamento para nós como mulheres e homens de Deus. Não pode impedir. Nós teremos dificuldades, enfermidades, muitas coisas na nossa vida que vão vir para nos impedir de estarmos em comunhão com o Senhor, mas isso não pode impedir, assim como não impediu Pedro de estar na presença do Senhor. E ali Jesus vem então e entra na casa, né? Vai para a casa de Pedro, vai para a casa do seu discípulo, né? Onde nós estamos, onde está um discípulo e uma discípula do Senhor, ali também Jesus está. Creia nisso. Ele está aí com você, meu irmão e minha irmã. E aí, o que acontece? Quando ele chega, ele vê uma situação, né?
a sogra de Pedro estava enferma, acamada com febre. A gente não sabe exatamente o que ela tinha, fala que ela está com febre, e logo lhe falaram a respeito dela, contaram para Jesus o que estava acontecendo, que ela estava enferma, ela estava acamada. Consequentemente, com certeza, quando Jesus chegava, ou quando chegava uma visita, ela com certeza ia lá receber essa visita. Quem sabe na porta, quem sabe já trazendo algo para comer, ou como eles tinham a tradição, né, de lavar as mãos, lavar os pés, normalmente trazia-se uma bacia para fazer a lavagem, a purificação antes de entrar nas casas, assim como nós temos também a tradição de tirar às vezes nossas sandálias para entrar nos lares e nas casas, deixamos o sapato do lado de fora, para não trazer a poeira de fora para dentro. Então, quando ela não vai ao encontro dele, de Jesus, tem essa dificuldade, essa enfermidade na vida dela, que atrapalha ela de receber a Cristo. Então, ele sente isso. E aí já logo falam com ele, olha, ela não pode, ela não está aqui, ela está acamada, ela está com febre, ela está enferma. Falam para Jesus. E Jesus, logicamente, vai ao encontro desta mulher. E aqui eu quero falar também com você sobre essa dinâmica dentro da casa, né? Eu já cheguei até a falar isso um pouco lá na igreja, sobre quando você chega na casa de uma pessoa, você entra num lugar comum, ou você entra no corredor, ou você entra na sala, numa sala de espera, numa antessala, ou numa sala de estar, como nós chamamos hoje, para as nossas divisões das nossas casas hoje. Mas naquela época não era diferente. As casas eram diferentes, a estrutura era diferente, a arquitetura era diferente, mas a mobilidade e para que servia era a mesma. Existia a entrada, a sala, existia o cômodo comum, como a gente fala, cômodo comum, em que todas as pessoas circulam naquele lugar. Existia o cômodo da alimentação, que no nosso caso é a cozinha, e o cômodo íntimo, que para nós seriam os quartos. Então, quando uma pessoa chega na sua casa, ela não vai diretamente para o quarto, né? Só quem vai diretamente para o quarto ou para a cozinha são aqueles que já têm intimidade, são aqueles que já conhecem a sua casa, que são seus parentes, são seus amigos próximos. Então, ir na intimidade da pessoa, dentro da casa da pessoa, fala sobre intimidade. E aqui que eu quero chamar a atenção, quando Jesus entra na casa de Pedro, ele já tem a intimidade de se aproximar dali do parente, no caso de sua sogra, de se aproximar dela, de chegar até ela. Com certeza ela não estava na sala. Então, uma pessoa doente, normalmente ela está acamada, ela está numa cama, ou quem sabe ela estava no quarto dela. E ali Jesus tem essa intimidade de se aproximar dela. O que eu quero falar com você sobre isso? Por que eu estou fazendo essa dinâmica dentro da casa para você entender? Que quando Cristo entra na casa, ele não é tratado como um visitante. Ele não é tido como uma pessoa estranha. Quando Jesus entra na casa de Pedro, que é seu discípulo, ele já é tratado como um dos parentes, como da casa, como nós falamos, é de casa. Então, Jesus já tem intimidade. E que isso quer dizer para nós, como discípulos de Jesus hoje? Que intimidade que nós temos com Jesus? Aquele que tem intimidade com Jesus, aquele que passa tempo com o Senhor, em leitura bíblica, em oração, em ações de graças. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais intimidade você tem. Como que você sabe que tem intimidade com uma pessoa, no caso de um casal? Normalmente, quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você conhece ela. Normalmente, quando você passa muito tempo e faz todas as coisas juntos, então às vezes os casais ficam com tanta intimidade, né, que eles
começam a entender e a saber até o que a pessoa está pensando ou o que ela vai falar antes mesmo dela falar, né? Quando a pessoa vai falar assim, ah, eu não gostei disso, aí a pessoa já sabia que você ia dizer isso. Ou então, ah, faz e aí a pessoa vai e completa a frase da outra antes dela terminar. Isso acontece não só com casais, com amigos muito próximos, com pai e filho, mãe e filhos, pessoas que têm intimidade. De tanto você conviver com aquela pessoa, você aprende o que ela gosta, você aprende ao jeito dela falar. Muitas vezes a pessoa pode nem precisar falar nada, só de você olhar para a pessoa, você fala, fulano hoje está ruim, fulano hoje está de mau humor, fulano hoje está de bom humor, vamos assim dizer. Então você já conhece. Então isso é também a intimidade. Ali Pedro e os discípulos tinham essa intimidade com Jesus. E essa mesma intimidade é que Jesus quer ter conosco. Nós como discípulos do Senhor, de sermos fazermos tudo com Jesus, pensarmos em Jesus o tempo todo, estarmos conectados com o Senhor todo o tempo. Isso faz a diferença na nossa vida espiritual. Então, trazer Jesus para a nossa casa e trazer Jesus para dentro da nossa intimidade. Muitas pessoas falam assim, eu quero o Senhor, eu sou crente, mas é só lá na igreja, né? Um momento culticular. Mas não, o Senhor Jesus tem que estar no nosso dia a dia, no nosso falar, na nossa maneira de se portar, na nossa maneira de se conduzir, na maneira em que nós falamos com as pessoas próximas de nós, na maneira como nós somos educados, como nós respondemos às pessoas, como tratamos as pessoas. Então, essa intimidade com o Senhor faz a diferença. E aqui na vida de Pedro também, na família de Pedro também. Quando Jesus entra, essa intimidade permite o Senhor chegar até a sua sogra, o seu parente que estava enfermo. Então, isso me fala que muitas adversidades na nossa vida, muitas vezes doenças na nossa vida, ou da nossa família, muitos problemas em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos aproximar do Senhor e deixar Ele curar e deixar Ele tratar. E como Ele faz isso? Ele se aproxima, ali no verso 31 diz, então aproximou-se, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. É interessante que muitas vezes o Senhor fez curas e manifestações na palavra, né? Os evangelhos, muitos têm falando sobre as curas de Jesus. E cada uma ele usou uma dinâmica e uma didática diferente. Um ele falou com a pessoa ser curada, outro ele, no questão do cego, ele cuspiu, fez um lodo e colocou no olho. O outro ele mandou se lavar num tanque. E aqui qual é a dinâmica que Jesus faz dentro da casa de Pedro? Jesus estende a mão, Jesus se aproxima e estende a mão. Isso me fala que quando nós estamos próximos e temos intimidade com o Senhor, a cura, a manifestação de Jesus, as obras do Senhor na nossa vida são íntimas, são particulares e são tão sensíveis que são comuns ao nosso dia a dia. Fica fácil, fica comum vermos as maravilhas, as obras do Senhor na nossa vida, o testemunho na nossa vida, quando nós temos intimidade com o Senhor. Amém, amado? E ali diz que quando ele tomou-a pela mão, então ele não falou, ele não repreendeu a doença, ele não fez, não falou para ela fazer nada, apenas tomou-a pela mão. Ou seja, ele se aproximou e estendeu a mão para ela e ela foi curada. Então eu creio que isso fala de um relacionamento próximo que nós precisamos ter como discípulos do Senhor Jesus, de estar próximos a Ele, de termos essa intimidade com o Senhor, de orar, de buscar, de lermos a Bíblia, de estarmos em comunhão com o Senhor em jejum e orações, amém? Não só ali no templo, não só naquele momento cultico, mas em todos os momentos da nossa vida. E nós vemos que o Senhor, Ele está conosco, amém, amado? E aí, por último, que eu quero falar com você, assim que a febre deixou aquela mulher, aquela pessoa que tem intimidade, aquela pessoa que tem um relacionamento próximo com o Senhor Jesus,
passou ela a servi-los. Então, a última coisa, e nem por ser última é menos importante, é que quando essa mulher foi curada pelo Senhor, ela imediatamente retomou as suas ações anteriores de serviço. Então, aquele que tem intimidade com o Senhor, coloca seus dons, coloca o seu ministério a serviço do Senhor e do reino de Deus. Então, veja, aqueles homens chegam ali, os discípulos de Jesus, várias pessoas, precisavam ser atendidas, quem sabe se alimentar, quem sabe comer. Então, isso fala do serviço, isso fala do amor, isso fala não só de comunhão, mas de você colocar a mão em obra. Tiago vai falar sobre isso. Ele fala que a obra, né, a fé sem obra, ela é morta. Então, a comunhão e a proximidade com Jesus é a fé, mas também a nossa manifestação em obra, em serviço no reino de Deus, fala sobre a obra na casa do Senhor, amém? Então é interessante que assim que a febre a deixou, assim que ela recebeu o milagre, assim que Jesus a tocou, ela imediatamente passou a servi-los. Ou seja, inundou a vida dela para transmitir para outras pessoas. Então esse também é aquilo que o Senhor fala conosco. Aquele que está próximo a Jesus, ele começa a se parecer tanto com Jesus, que ele não consegue ficar longe do próximo, ele não consegue ficar longe do ministério, longe do reino de Deus. Ele se inquieta ao ver as coisas que precisam ser feitas no reino de Jesus e se coloca em prontidão e diz: eis-me aqui, quero ajudar, quero fazer, quero me envolver, quero estar junto, porque eu tenho comunhão com Jesus, eu tenho proximidade com Jesus, eu tenho intimidade com o Senhor, amém? Eu quero deixar então essa palavra para nós, e especialmente essa semana, por causa do Dia Internacional das Mulheres, essa palavra específica para as mulheres. Use o seu dom, use aquilo que o Senhor te deu, né? Essa mulher, ela tinha dificuldades, mas assim que ela foi tocada por Jesus e foi transformada, imediatamente ela passou a servir a Senhor Jesus e aos seus discípulos, amém? E o Senhor nos chama a isso, o Senhor nos chama a essa intimidade, a essa comunhão e também ao serviço com Ele, amém? Isso serve para todos nós. Eu quis usar aqui esse texto específico que fala sobre esta mulher, que quase não é citada, quase não é falada, nem tem o nome dela aqui, né? Ela é citada como de terceiro, como sogra de um discípulo, mas ela fazia parte do grupo de pessoas que seguiam Jesus, que conheciam Jesus. E que maravilha poder receber Jesus em sua casa. E eu creio que nós temos passado por essa experiência também, de receber nas nossas casas, todos os dias, a presença de Jesus. Que você seja esse representante e tenha essa intimidade com o Senhor Jesus, de trazê-lo para perto de você e perto da sua casa. E eu gostaria agora de orar por você. Se você está aí com alguma enfermidade como esta mulher, algum impedimento que tem trazido tristeza, que tem te colocado para baixo, tem impedido você de fazer a obra, impedido de estar em comunhão com os irmãos, que tem trazido falta de disposição, que tem tirado a sua alegria, algo que você vai colocar diante do Senhor agora, nesse momento, assim como Pedro, ele tinha algo também que estava impedindo a sua vida, no caso, a sua sogra estava enferma. Isso também fala que muitas vezes nós temos enfermidades e passamos por lutas e por dificuldades, mas isso não pode nos parar como cristãos e cristãs no Senhor, amém? E eu quero que você ore agora sobre isso. Eu vou estar orando e você vai colocar esse problema e essa situação diante do Senhor aí na sua casa. E vai pedir: Senhor Jesus, assim como o Senhor entrou na casa de Pedro, na casa de Simão, eu quero que o Senhor entre agora na minha casa. Assim como o Senhor curou a sogra, essa parente de Pedro, eu quero que o Senhor cure essa enfermidade, eu quero que o Senhor resolva esse problema, e você vai colocar diante do Senhor essa situação, amém? Vamos orar. Querido Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, essa palavra ministrada.
Ó Senhor, como é bom, Senhor, falar de Ti, ministrar, Senhor, a Tua palavra. Como é bom receber de Ti, ó Pai. E essa noite, ó Deus, nós cremos que assim como esta mulher foi curada, nós cremos que o Senhor também pode curar as nossas vidas. Ó Senhor, entra, Senhor, nas nossas casas. Faz, Senhor, morada. Queremos ter essa intimidade com o Senhor. Ó Senhor, desperta, Senhor, a cada um de nós, Senhor, para estarmos, Senhor, em oração, em comunhão contigo. Ó Senhor, aquecendo o nosso coração para estarmos de volta ao primeiro amor, Senhor, e voltarmos para a tua casa, voltarmos, Senhor Deus, para a tua igreja, voltarmos, Senhor Deus, a atuar, a servir, a ministrar, Senhor, na tua casa. Dá, Senhor, a força, Senhor, para este irmão, essa irmã. Toca, Senhor, agora. Cada um está colocando diante do Senhor agora as lutas e as dificuldades, aquilo que tem impedido, Senhor, esta pessoa, ó Deus, de te servir. Esta pessoa, Senhor Deus, em estar alegre na tua casa. Vai, Senhor Deus, tocando agora, vai trazendo conforto para aqueles que estão tristes, vai trazendo, Senhor Deus, a alegria, Senhor, agora, que teu Espírito possa trazer, Senhor, consolo, ministrando, Senhor, nessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, esse coração, ó Pai, que precisa do teu toque, Senhor. Renova, Senhor, as forças. Renova, Senhor, agora, Senhor, eu te peço. Entra, Senhor, nesta casa. Faz, Senhor Deus, morada. Restaurando, Senhor, a comunhão. Restaurando, Senhor Deus, ó Senhor, intimidade com o Senhor. Que essa pessoa possa sentir, Senhor Deus, o teu toque, o teu abraço. Ó Senhor, sentir a tua presença neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado e minha amada. Que você possa ficar com essa palavra do Senhor para você meditar ainda esta semana. E nos encontramos novamente domingo. Espero você lá na igreja. Estaremos lá pelo domingo pela manhã, 10h30, para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E creia que o Senhor também está na sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você seja a bênção do Senhor no seu lar, para a sua família, em nome de Jesus. E como a palavra que eu falei no início, seja forte e corajoso. O Senhor é contigo. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.